estamos nesse sábado, confesso que com muita tristeza, porque nós tivemos todo aquele trabalho que nós juntos, né, porque esse canal não é meu, esse canal é nosso, né, nós fazemos esse canal para mantermos essa comunicação, né. Vocês sabem muito bem que o axioma fundamental da Kabbalah é connection is the meaning of life, né? Quer dizer, a conexão é tudo na vida, então a gente tem que estar conectado. Não adianta eu ter conhecimento e não passar para vocês, e não adianta vocês terem a intenção de aprender e não poder ter acesso ao nosso Oriente, onde nós estamos envolvidos em ensinar. Nós tivemos, irmãos, a nossa página simplesmente sequestrada. Quer dizer, qual é a minha colocação? O que é a minha indignidade? Não que eles sequestraram as minhas gravações, eles sequestraram tudo aquilo que vocês também haviam colaborado, os seus pareceres, as suas colocações, os seus debates, tudo sumiram, e nós sabemos que foi denúncia. Nós não podemos, nesse momento específico, dizer quem foi, né? Mas nós sabemos que vieram denúncias. E só pode ser denúncia, porque os irmãos, o Roche Lucas, o mestre Pedro Paulo, eles estão há 2 dias nessa página que vocês estão agora nos assistindo, que é o Mago Selmec, né? Isso. Que é o Mago Selmec. Eles estão há 2 dias limpando informações de mulheres que se vendem pelo Facebook, homens que se vendem pelo Facebook, coisas que o Eterno abomina. Tudo que está escrito em Levítico que não pode fazer, no livro de Vaikra, o Facebook permite. Agora, ao mesmo tempo que o Facebook permite toda essa patifaria eletrônica, o Facebook tira do ar 2 meses de instruções que nós havíamos discutido, dado uns para os outros. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Tá? Então a nossa intenção é to be alive, né? Nós queremos realmente estar vivos, né? Nós não podemos morrer. Assim, do mesmo modo, o meu juramento, né? O meu juramento, ele é claro, ele diz: instruir como instruído fui, né? Então, vamos perseverar, né? A primeira safira, né? Perseverar abaixo de Gevura, né? Rod, perseverar. Vamos perseverar nas nossas instruções. Eu acredito muito que se nós conseguirmos restaurar a maçonaria do século XVII, a maçonaria de Elias Eshmol, e daí veio a ideia dos irmãos de nós colocarmos a nossa outra página, né? O nome de Elias Eshmol, né? A nossa ideia é perseverar nas instruções. Para esse sábado, então, o que nós preparamos? Nós preparamos a ideia, essa batida que a gente vem tendo, né? Essa batida que a gente vem tendo de mostrar para o maçom da onde vêm as coisas da maçonaria, né? Porque a gente tem visto alguns absurdos aí na internet, que o maçom desenvolveu, descobriu, realizou, criou. Nós não criamos nada, nós pegamos tudo e nos tornamos herdeiros, né? Então a palavra-chave do conhecimento maçônico é se aceitar como herdeiro dos mistérios herméticos, egípcios e cabalísticos da humanidade. Então nós somos herdeiros. Então, nenhuma instrução que foi apagada, nós colocamos então a instrução do poço. A maçonaria constrói poço para guardar a água viva da sabedoria. E esse sábado, então, nós vamos então apresentar a questão do tabernáculo, o Mishkan, e a questão do templo
Hamikdash, né? Em hebraico, tá? Então, para os mestres maçons que acham que o hebraico e a maçonaria não tem nada a ver, lamento dizer que a preguiça de vocês aprenderem é mais forte do que a vontade de falar a verdade, tá? Então vamos colocar aqui, primeiro, essa foi a instrução que o Eterno, então, dá para... tá bom aí, Rocha e Lucas? Tá dando para ver bem? Tá dando para ver bem? Tá dando para ver bem? Melhorou? Tá? Então, quando a gente vai no livro de Shemot, Êxodos, de 25 a 27, nós vamos então... Tá bom? Tá bom? E se não tiver, o irmão avisa que a gente muda aqui. Por isso que é bom estar ao vivo e estar, não só ao vivo, mas estar também trocando a informação, né? Interconnecting, né? Dá pra ver? Tá? Então, Bem pequeno. então puxa para perto. Puxa para perto. Isso. Então, vai mais para perto. Mostra assim mais próximo, né? Para o irmão poder ver. Tá, então lá no livro de Shemot, Êxodos, O áudio né? pedi para falar mais Tá? alto. De 25 a 27, nós temos então o tabernáculo que o Eterno pede que nós construamos para ele. Agora, é muito importante que o irmão entenda. Daí está dando para ver, Lucas? Aqui dá dando para ver. Tá, isso, né? É Então, só o irmão dar um zoom na tela, Tá, qualquer isso. coisa. tá, Pediram então, para falar um pouco mais alto. tá, então, mas aí tem que arrumar também um microfone, né? Para também facilitar. Senão eu fico só na gritaria, aí não é uma voz instrutiva, tá? Então, o que acontece? O Eterno, ele pede para que Moshe Rabinu, Moisés, o rabino de todos nós, ele construa na terra um tabernáculo, um Mishkan, como ele viu lá em cima quando ele estava com o Eterno no Monte Sinai. Os 40 dias que ele ficou de tutorial, né, sendo tutoriado, né, sendo recebendo as instruções, né, do plano espiritual, ele via um tabernáculo. Ou seja, existe um tabernáculo, um Mishkan, existe um templo celestial. Muito embora Mishkan, tabernáculo, não é templo. Ele tem um pequeno templo dentro, mas nós já vamos explicar isso daí, tá? Muito bem. Então, o que a gente vê de interessante nisso daí, né? Nós vemos de interessante, está dando para pegar, Lucas? Tá? A gente vê de interessante que no templo, né, nós temos uma coisa chamada leste, oeste, né? Quer dizer, nós temos uma direção, vocês entenderam? Existe uma direção. Então o Eterno, ele dá uma direção para Moshe. Ele diz, eu quero que o templo, que o Mishkan, ele saia de leste para oeste, tá? Então, aí o que acontece? Nós sabemos que de leste para oeste está também o campo eletromagnético da Terra, está também o nascer do Sol. É uma coisa muito interessante, porque no nosso sistema solar, todos os planetas, eles giram em rotação do leste para o oeste. Não tem nenhum planeta que gire contramão, vamos assim dizer, tá? Muito bem. Outra coisa que o Eterno também pede que seja construído nesse templo, o que é? Uma porta. Tá? Olha a importância da porta, né? Então, o que é a porta para nós nesse conceito da Torá? É uma coisa que separa o profano do sagrado. Então, se a porta separa o profano do sagrado, existe uma coisa chamada soleira. A soleira é aquilo que divide. Então, é aquele passo que o irmão dá, saindo do profano para o sagrado. Então, até hoje, os judeus, eles botam a mezuzá no portal
das suas portas. Ou seja, a porta tem um caráter de separar, né? De separação. Então, existe direção e existe separação. Vocês estão vendo? Tá? E isso nós estamos tirando, vamos colocar aqui, livro de Shemot. Shemot é o segundo livro, que em hebraico quer dizer nomes, e que no Pentateuco a tradução foi Êxodos, tá? Êxodos. Muito bem. Êxodos de 25 a 27. Agora, por que a tradição, por que eles colocaram Êxodos? Porque os gregos, quando traduziram a Torá, ficaram impressionados com a abertura do Mar Vermelho. Então nós vimos, então, que a ordem do Eterno é que esse Mishkan tem uma direção, leste-oeste, que ele tem uma porta, ou seja, que haja uma separação entre profano e sagrado. Olha lá, mais um conceito muito importante na nossa vida, tá? Aí tem um terceiro ponto. Qual é esse terceiro ponto? Aqui nesse Mishkan que o Eterno manda construir, existe uma parte que ela está aberta, tá? Uma parte que está aberta e uma parte que está coberta. Então, existe uma parte que está coberta, tá? E existe uma parte que está aberta, tá? Tá? Então, aqui nós temos a porta, aqui nós temos uma porta, tá? Nós temos uma porta, nós temos uma direção, leste-oeste, tá? E nós temos um formato, que é um formato de 100 por 50. Quando você pega os côvados, côvado, né? Quer dizer, essa distância daqui até aqui, da ponta desse dedo até aqui é o côvado, isso aqui é mais ou menos um tamanho de um campo de futebol. Aqueles que quiserem ter mais noção, entrem no Google, deserto de Negev, e lá tem um templo desse daqui que os judeus construíram em escala 1:1 no deserto de Negev. Dá para visitar lá, quem vai a Israel, direitinho. Muito bem. Então, uma vez que o Eterno deu essas considerações, o que nós temos em termos operacionais? Vamos então considerar os termos operacionais, né? Porque isso daí é o hardware, né? Operacionais, né? Então, nós temos a operação, tá? Qual é a operação? Então, assim que você entra, né? Assim que você entra, aqui está o judeuzinho, aqui está o maçonzinho, o neófitozinho, né? Entrando, ele vai encontrar um altar, tá? Ele vai encontrar um altar. Esse altar, ele então oferecia o sacrifício, tá? Então, aqui na cabeça dele, né? Ele iria confessar um desvio, né? Ele iria confessar um desvio para jogar nesse altar. Muito bem. Que desvio é esse? Nós já vimos que Torá, a palavra Torá, vem do verbo yará. O verbo yará é lançar em hebraico. Então Torá é lançar na direção. Quem não acerta o alvo está no que nós chamamos de pecado, não é verdade? Então ele vai trazer para o altar. Então esse altar estava aqui, ó. Tá? Então esse aqui é o altar. Aqui está o altar. Aí depois que ele passava por esse altar, que ele dava o sacrifício, nós então iríamos ter uma bacia para limpeza, né? Essa limpeza é importante. Agora, essa limpeza não era uma limpeza física, né? É literalmente uma limpeza espiritual. Então, quando o irmão adentra a nossa loja, né? Ele prepara o seu coração para adentrar a loja. Ele preparando esse coração, ele faz essa sua limpeza do coração, para ele sair aqui de um estado de egoísmo para um estado de altruísmo.
Então o irmão, ele chega egocentrado e ele vai fazer essa limpeza para se tornar irmão centrado. Tá? Então essa é a primeira parte da loja. Algumas lojas tem lá passos perdidos, tem o átrio, passos perdidos, tem aquela em marcha, né? Adentra o templo, e etc. Esse aqui é um preparatório. Aí depois ele vai entrar onde? Ele vai entrar na parte mística, né? Então aqui vamos dizer que é ainda a parte profana, tá? E ela agora vai entrar na parte mística, né? Então, aqui essa parte mística que está coberta, ela está coberta pelo que nós chamamos de simbolismo. Então tem o simbolismo que o Eterno passa para Moshe, que é transformado em elementos. Que elementos são esses? Eu vou apagar ali, tá? Eu vou apagar aqui para dar espaço para a gente desenvolver agora essa parte aqui do simbolismo, né? Que é a parte mais importante para o maçom, porque a nossa maçonaria, ela é uma maçonaria especulativa. Nós vemos as coisas através de imagens do espéculo, do espelho. Espelho é aquilo que reflete, mas distorce. Então nós temos que ajustar essa imagem especulativa, né? Então, quando nós entramos nessa parte coberta, vamos aqui então colocar a parte coberta. Nós temos então aqui uma cortina, tá? O que essa cortina representa? Essa cortina representa o simbolismo. Então, aqui dentro, tudo será simbólico. Tá? Então, nós vamos ter a cortina. Aqui nós vamos ter a menorá, né? Aqui nós vamos ter a menorá. E nós já vimos que a menorá, ela é um simbolismo de ser luz para as nações. Luz para as nações em que sentido? No sentido que nós temos que levar à sabedoria. Lembre-se, em nenhum dos vídeos que foi apagado, eu coloquei para vocês que luz em hebraico, or, né? Não é essa luz do sol, não é essa luz do abajur. Luz em hebraico, or, é essência. São as essências, tá? Então, a menorá, ela vai representar as essências das 10 séfirot, tá? Das 10 safiras, das safiras da criação. Aqui está a representatividade da nossa semelhança com o Eterno, tá? Do outro lado, nós vamos ter a mesa com os 12 pães, né? Que é representado assim, né? Por quê? É representado assim porque é dito que Jacó teve 2 esposas, que eram irmãs, Lia e Raquel, que geraram seus 12 filhos. Muito bem. Então, aqui nós temos uma da carne, Lia, que ele não amava, mas fez os filhos, e uma do espírito, que ele amava e fez 2 filhos, Benjamim e Yosef, né? Onde Yosef é a representação do próprio Mashiach, do Tikkun Olam, do Salvador do mundo, né? Ele salvou o Egito e etc. Tá? Então, aqui isso aparece para nós nas 12 tribos, nas 12 colunas que estão dentro
do templo maçônico, né? Então existem 12 portas e existem 10 essências. Na realidade, nós podemos até considerar que aqui são as 12 ferramentas, tá? São as 12 ferramentas. Por quê? Porque quando o Eterno dá essa construção do tabernáculo para Moshe e Arão levarem à frente, isso daqui representava o nosso corpo, o nosso interior. Por quê? Porque o Eterno, ele quer morar em nós. Ele não quer morar em uma casa feita por mãos de homens. Então, isso aqui pode considerar. E nós temos 12 glândulas que controlam todo o organismo humano. Então, 12 glândulas, 12 pães, 12 colunas no templo celestial, 12 casas celestiais, 12 tribos, né? Então, nós temos esse número de completude aí. Então, uma vez que nós entendemos, nós somos capazes de entender a nossa essência, e uma vez que nós somos capazes de entender a completude do Eterno, nós então estamos prontos para passar por essa grande tela. Isso aqui é uma grande tela, tá? Que na maçonaria está representado pelo murozinho que vai ao Oriente Maçônico. Vamos aqui marcar Oriente Maçônico. Mas no tabernáculo, essa grande tela é o maçom. É a tela, é o screen, tá? É a tela aonde nós mudamos de estação. Nós mudamos da estação do mundo que nós estamos, desse mundo materializado, que nós chamamos de Mahut, e nós nos transportamos para o mundo celestial. Então aqui nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar a arca, né? A arca. E o que significa a arca? A arca, no Oriente, vai significar da onde está a sabedoria divina. Dentro da arca, o que havia dentro da arca? Dentro da arca haviam 3 coisas, tá? Dentro da arca haviam 3 coisas. Havia o maná, que é representado pelo alimento que cai sobre nós, que é a luz solar. Então nós vamos ter no Oriente Maçônico o Sol. A arca possuía as tábuas da lei, possuía então a sabedoria da Torá, possuía então o livro da lei sagrada, que está lá, aqui representado pela onisciência do grande arquiteto do universo. E na arca também estava o cajado de Moshe, que é representado como aquele que opera o reflexo da luz. E quem é que reflete a luz para o planeta? Quem é o astro que está perto da gente, que reflete essa luz que vem do Sol até o planeta à noite? E é a Lua. Então, no Oriente, nós vamos ter a Lua. Então, quando nós pegamos, aqui está o tabernáculo, e nós colocamos, então, o templo maçônico, nós temos, então, essa similaridade, essa tentativa, tá? Então, muito embora na maçonaria nós consideramos como tema central o templo de Salomão, a construção do templo de Salomão, a lenda de Irã Abif, a lenda de Irã rei de Tiro, toda aquelas lendas, né, que Elias Eshmol, né, ele cria, né, ele contorna, né, para dar essa instrução do construtor de templos, e o templo somos nós, o nosso interior é o maior de todos os templos, é o templo em que o Eterno está interessado. Nós vemos que nós temos esse passo. Agora, é muito interessante, né, a gente notar que nós também, em loja, nós temos uma direção que a gente entra, nós temos uma separação
do profano e do sagrado, e nós também temos essa relação de quando o venerável ele bate o seu malhete e dá o seu grito diretivo ao Ocidente, né? Irmãos, ajudai-me a abrir a loja. O que ele está fazendo? Ele está dando partida ao momento de misticismo da maçonaria. Então, isso daí, né? Eu acho que... Vocês têm perguntas para fazer? Até o momento não, Rabi. Não, né? Tá, então, isso que eu gostaria de colocar para vocês, tá? Nós vamos continuar nessas instruções de sábado, sempre comparando o que nós temos, o que vem da cultura judaica cristã, como religião, como misticismo, e o que nós temos na maçonaria como uma ordem mística, hermética e cabalista que visa formar melhores homens para a sociedade. Então, essa era a instrução do dia de hoje. Muitos irmãos agradecendo, voltaram à nossa página. Pedir aos irmãos que eles passem para frente a informação, né? Compartilhem, porque nós estamos vivos, né? We are still alive, né? Como diria o outro, né? Muito embora o que nós acabamos de fazer aqui, né? Tentar dar uma instrução dessa, isso daqui tem pelo menos 4.700 anos de conhecimento da humanidade, que prestem atenção, irmãos, vocês estão me vendo para vocês terem acesso a instruções de história da própria humanidade, porque eu não invento nada aqui. Nós estávamos ainda há pouco aqui com os irmãos reunidos, com meia dúzia de livros sobre a mesa, e eu vi como os irmãos que são jovens, têm 40 anos a menos que eu, ou mais, né? 40 anos ou mais a menos que eu, eles ficaram assim, poxa, Maguide, nós vamos ter que estudar tudo isso? Isso e mais. Porque até aí eu fui. Vocês têm que ir mais além do que eu fui. Tá? Agora, eu fico muito triste com o Facebook, que dá prioridade ao sexo eletrônico, né, a esse acesso liberado ao sexo da página, e corta as instruções da humanidade. Porque isso daqui é do interesse da humanidade. Entendeu? Então, vocês quando receberem aí no Facebook de vocês essas moças, né, altamente comprometidas com o profano, denuncia, corta, não aceita como amigo. Vamos reagir também, não é verdade? Claro. O maçom construiu esse mundo ocidental de hoje. Nós não podemos ir para uma posição de dizer somos vencidos. Não. O maçom nunca será vencido porque ele tem a cultura milenar à sua disposição. Né? Então, vamos pegar essa cultura que nós temos, vamos pegar essa predisposição que nós temos para desbravar os mares. Por quê? Porque cada nau britânico, cada nau das Ilhas Britânicas, cada nau inglesa era uma loja, porque a partir do período elisabetano, do século XVI, John Dee assim definiu como cada nau inglesa deveria ser, e os ingleses dominaram o mundo. E aonde os ingleses foram é um padrão de vida. Vocês vejam o que é o Canadá, vejam o que é a Austrália, vejam o que é a Nova Zelândia, vejam o que é o próprio Reino Unido, vejam o que é os Estados Unidos da América do Norte. Por onde os maçons foram, os maçons deixaram um rastro de desenvolvimento humano, científico e místico. Né? Agora, não posso falar a mesma coisa de onde passaram os portugueses e os espanhóis. Não podemos. Nós podemos sim. A experiência que eu tenho de 25 anos com os ingleses, e eu conheço todos esses países que eu falei, porque trabalhei com os ingleses, é uma cultura diferente, é a cultura maçônica. Tá? Então, não vamos nos deixar vencer. Apareceu esse mundo profano eletrônico no seu Facebook, denuncie como maçom.
Eu acho que tá bom por hoje, né? Tá ótimo. Shabbat Shalom a todos. Estou feliz por estar de volta. Não me dou por vencido, mesmo já estando no borderline dos 70 anos de idade. Enquanto tiver uma gota de sangue maçom nas minhas veias, a energia estará aqui disponível para vocês. Shabbat Shalom a todos.